Ele era motivo de vergonha do pai milionário, até que a faxineira mostrou o segredo que ninguém sabia. Diego Souza segurava o boletim com mãos trêmulas enquanto subia os degraus de mármore da mansão onde morava. Cada passo ecoava no hall imenso como uma sentença de morte. 3 reprovações vermelhas brilhavam no papel como feridas abertas, e ele sabia que quando o pai visse aquilo, seria o fim de tudo. A casa estava silenciosa, como sempre ficava nas tardes de terça-feira. Tiago Souza tinha uma reunião de negócios no escritório principal, e Diego podia ouvir as vozes abafadas dos empresários discutindo investimentos milionários através da porta de mogno. O contraste era cruel. Enquanto o pai fechava negócios que mudavam vidas, o filho não conseguia nem passar de ano no colégio particular mais caro da cidade. Marisa Rocha estava passando cera no corrimão da escadaria quando viu Diego entrar. Seus 52 anos de experiência como faxineira tinham ensinado ela a ler pessoas, e o rosto do menino de 16 anos estava gritando desespero. Ela parou o que estava fazendo e desceu alguns degraus para ficar na altura dele. "Diego, meu filho, que cara é essa?" ela perguntou baixinho, sempre cuidadosa para não chamar atenção quando o patrão estava em casa. "Não é nada, dona Marisa. Só estou cansado." A mentira saiu fraca, sem convicção. Diego tentou passar direto por ela, mas Marisa conhecia aquele menino desde os 7 anos. Tinha sido ela quem cuidou dele quando as babás caras demitiam uma atrás da outra porque não aguentavam a pressão de Tiago Souza. "Mostra aqui o que você está escondendo." Diego hesitou. Marisa era a única pessoa na casa que falava com ele como se ele fosse gente de verdade, não uma propriedade cara que precisava render lucro. Mas mostrar o boletim significava decepcionar mais uma pessoa que acreditava nele. "É o boletim, né?" Marisa não precisava ver para saber. "Deixa eu dar uma olhada." Com relutância, Diego entregou o papel. Marisa ajustou os óculos de leitura que sempre carregava no bolso do avental e examinou as notas. Matemática, 3,2. Física, 2,8. Química, 3,0. Português e literatura tinham notas razoáveis, mas as matérias exatas eram um desastre completo. "Não é o fim do mundo, menino." Marisa dobrou o boletim e devolveu para ele. "Todo mundo tem dificuldades diferentes. Meu pai não vai ver assim. Para ele, eu sou só mais um investimento que não está dando retorno." A porta do escritório se abriu naquele momento, interrompendo a conversa. Tiago Souza apareceu acompanhado de 3 homens de terno, todos rindo de alguma piada que provavelmente envolvia milhões de reais. Tiago era um homem de 45 anos, sempre impecavelmente vestido, com aquela postura rígida de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. "Até amanhã, pessoal. Vamos fechar esse negócio e todo mundo fica rico." Ele apertou as mãos dos visitantes e os acompanhou até a porta. Quando eles saíram, seu olhar se voltou para Diego, que ainda estava parado na escadaria segurando o boletim. "Diego, aqui, agora." O tom não admitia discussão. Diego desceu os degraus como se estivesse caminhando para o cadafalso. Marisa fingiu continuar limpando, mas ficou por perto, preocupada com o que estava prestes a acontecer. "Cadê o boletim?" Tiago estendeu a mão, e Diego não teve escolha senão entregar. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Tiago lia as notas com uma expressão que ia ficando mais sombria a cada segundo. Quando terminou, dobrou o papel com movimentos precisos e controlados, como tudo o que fazia na vida. 3 reprovações. A voz dele era baixa, perigosa. Em matérias básicas, no colégio mais caro da cidade. "Pai, eu posso explicar." "Explicar o quê? Que você é um fracasso? Que está desperdiçando dinheiro que eu trabalho dia e noite para ganhar?" Diego abaixou a cabeça, sentindo o rosto queimar de vergonha. Do canto do olho, ele viu Marisa se aproximar um pouco mais, como se quisesse protegê-lo de alguma forma. "Você sabe quanto eu pago naquele colégio? 50 mil reais por ano." 50 mil. Tem família inteira que vive com menos que isso. Tiago começou a andar de um lado para outro, as mãos cruzadas nas costas. "E para quê? Para meu filho voltar para casa com 3 reprovações? Senhor Tiago." Marisa tentou intervir, mas foi cortada com um olhar gelado. "Marisa, isso não é da sua conta. Volte ao seu trabalho." Mas ela não se moveu.
30 anos trabalhando naquela casa tinham dado a ela alguns privilégios, e um deles era poder falar quando achava necessário. Com todo respeito, senhor, mas o Diego é um menino bom. Só está passando por uma fase difícil. Fase difícil? Tiago riu, mas foi um riso sem humor. Ele está há 2 anos nessa fase difícil. Quando vai acabar? Quando ele completar 30 anos. Diego sentiu as lágrimas começarem a formar nos olhos, mas lutou para contê-las. Chorar na frente do pai seria mais uma prova da sua fraqueza, mais um motivo para a decepção. Sabe de uma coisa, Diego? Estou cansado de bancar sua incompetência. A partir de hoje acabou a mesada. Acabaram os cartões de crédito. Quer dinheiro? Vai ter que trabalhar para conseguir. Pai, por favor, não me chame de pai nesse tom patético. Tiago se aproximou de Diego, ficando cara a cara com ele. Um filho meu não pode ser um fracasso. Não vou permitir. As palavras atingiram Diego como socos no estômago. Ele sabia que o pai tinha expectativas altas, mas nunca tinha ouvido uma rejeição tão direta, tão cruel. Vai para o seu quarto. E não quero ver sua cara até você decidir se quer continuar sendo meu filho ou se prefere continuar sendo um perdedor. Diego subiu as escadas correndo, deixando Tiago e Marisa sozinhos no hall. Ela olhou para o patrão com uma expressão de desaprovação que ele conhecia bem. Algum problema, Marisa? O senhor foi muito duro com ele. Fui realista. O mundo lá fora é cruel, Marisa. Se eu não preparar ele agora, ele vai sofrer muito mais depois. Existem outras formas de educar uma criança, Sr. Tiago. Diego tem 16 anos. Não é mais criança. Tiago pegou o boletim que tinha largado na mesa do hall. E essas notas são prova de que meus métodos anteriores não funcionaram. Marisa balançou a cabeça, pegou os produtos de limpeza e subiu as escadas. Ela conhecia Diego desde pequeno. Tinha visto ele crescer e sabia que por trás daquela fachada de garoto rebelde existia um menino sensível que só queria ser aceito pelo pai. Ela parou na frente da porta do quarto de Diego e bateu levemente. Diego, posso entrar? Deixa eu sozinho, dona Marisa. Não vou deixar, não. Abre essa porta. Depois de alguns segundos, Diego destrancou a porta e a abriu. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele tinha conseguido conter as lágrimas. O quarto era do tamanho de um apartamento pequeno, com uma cama king size, uma televisão de 70 polegadas, um computador gamer top de linha e estantes cheias de livros que ele nunca abria. Senta aqui comigo. Marisa se acomodou na beirada da cama e deu uns tapinhas ao lado para Diego se sentar também. Ele tem razão, dona Marisa. Eu sou mesmo um fracasso. Para com isso, menino. Você não é fracasso nenhum. 3 reprovações não mentem. Marisa ficou quieta por um momento, observando o quarto. Seus olhos pararam na mesa de estudos, onde alguns papéis estavam espalhados. Não eram exercícios de matemática ou química. Eram desenhos. Desenhos incríveis, detalhados, que mostravam um talento artístico que ela nunca soube que Diego possuía. Que desenhos são esses? Ela perguntou, levantando para dar uma olhada mais de perto. Diego ficou vermelho. Não é nada. Só rabiscos. Mas Marisa já estava examinando os papéis, e o que ela viu a deixou boquiaberta. Não eram rabiscos. Eram obras de arte. Retratos realistas, paisagens detalhadas, personagens de fantasia que pareciam saltar do papel. O talento era inegável, impressionante. Diego, isso aqui é maravilhoso. Ela segurou um dos desenhos contra a luz. Você desenha assim há quanto tempo? Desde pequeno. Mas não conta para ninguém, tá? Principalmente para meu pai. Por que não? Porque ele acha que arte é coisa de vagabundo. Já disse várias vezes que artista morre pobre e esquecido. Marisa sentiu o coração apertar. Ali estava um talento extraordinário sendo desperdiçado porque um pai ambicioso não conseguia enxergar além dos próprios preconceitos. E se eu te dissesse que conheço artistas que ganham muito dinheiro com o trabalho deles? Diego levantou os olhos, interessado apesar de si mesmo. Animação digital, design gráfico, ilustração para livros e revistas. Tem um monte de gente ganhando bem fazendo arte, Diego. Mas meu pai nunca ia aceitar. Seu pai não precisa aceitar agora. Ele precisa ver resultado primeiro. Marisa se sentou novamente na cama, desta vez com uma expressão determinada. Diego, me escuta bem. Que tal se a gente fizesse um acordo?
Que tipo de acordo? Você melhora essas notas de matemática, física e química, e eu te ajudo a desenvolver esse talento para desenho, sem ninguém saber. Diego a olhou como se ela tivesse sugerido fugir para outro planeta. A senhora sabe de matemática? Marisa sorriu. Meu filho, eu sei mais coisas do que vocês imaginam. Era verdade. O que ninguém na casa dos Souza sabia era que Marisa Rocha tinha sido professora de matemática antes de se tornar faxineira. Tinha dado aulas por 15 anos, até que problemas financeiros e uma separação difícil a forçaram a aceitar qualquer trabalho que pagasse as contas imediatamente. Por que a senhora faria isso por mim? Porque você é um bom menino que só está perdido. E porque todo mundo merece uma segunda chance. Diego olhou para os desenhos espalhados na mesa, depois para Marisa, depois de volta para os desenhos. E se não der certo? Vai dar certo, mas você vai ter que confiar em mim e trabalhar duro, muito duro. Diego respirou fundo. Pela primeira vez em meses, ele sentiu uma pontinha de esperança crescendo no peito. Tá bom, vamos tentar. Marisa sorriu e estendeu a mão. Então temos um acordo. Eles apertaram as mãos, selando uma parceria que mudaria suas vidas para sempre. Lá embaixo, Tiago Souza continuava trabalhando em seus negócios, sem fazer ideia de que no andar de cima estava começando uma transformação que o surpreenderia de formas que ele nunca imaginaria possível. O sol estava se pondo do lado de fora da janela, pintando o quarto com tons dourados. Diego olhou para seus desenhos com olhos novos, vendo possibilidades onde antes via apenas escapismo. E Marisa olhou para aquele garoto de 16 anos, sabendo que estava prestes a embarcar na missão mais importante da sua vida. Na manhã seguinte, Diego acordou com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em meses, não sentiu aquele peso sufocante ao abrir os olhos. Talvez fosse a promessa de Marisa, ou talvez fosse a primeira vez que alguém olhava para seus desenhos sem julgar. Seja como fosse, ele desceu para o café da manhã com uma pontinha de esperança que não sentia há muito tempo. Tiago já tinha saído para uma reunião matinal, como sempre fazia. A rotina da casa continuava igual, silenciosa, organizada, sem muito espaço para conversas casuais. Diego comeu sozinho na cozinha, enquanto Marisa preparava o café e organizava a agenda de limpeza do dia. Bom dia, artista. Ela sussurrou quando passou por ele. E Diego não conseguiu conter um sorriso pequeno. Dona Marisa, sobre ontem, a senhora falou sério? Mais sério que conta de luz atrasada. Ela parou o que estava fazendo e se sentou na frente dele. Mas primeiro preciso te contar uma coisa. Diego parou de comer, percebendo pelo tom dela que era algo importante. Eu não sempre fui faxineira, Diego. Antes de trabalhar aqui, eu era professora de matemática numa escola estadual. Ensinei por 15 anos. O garoto quase engasgou com o suco. A senhora era professora? Formada em licenciatura em matemática pela Universidade Federal. Tinha até especialização em métodos de ensino. Marisa mexeu no avental, claramente desconfortável em falar sobre o passado. Mas a vida deu umas voltas que me trouxeram aqui. Por que parou de ensinar? Marisa ficou quieta por um momento, como se estivesse decidindo quanto da história contar. Meu ex-marido tinha problemas com bebida, fazia dívidas que eu não sabia, perdeu a casa, vendeu até meu carro. Quando descobri já era tarde demais. Tive que sair da escola onde trabalhava porque não conseguia mais me concentrar. Vivia preocupada com as contas. Diego a olhou com outros olhos. Durante 10 anos, ele tinha visto Marisa apenas como a faxineira da casa. Nunca imaginou que por trás daquela mulher simples existia uma história tão complicada. Foi quando seu pai me contratou. Eu precisava de dinheiro rápido. Ele precisava de alguém de confiança para cuidar da casa. Deu certo para os dois. Mas a senhora nunca pensou em voltar a dar aulas? Pensei, mas depois de tanto tempo fora da sala de aula, fica difícil. Além do mais, aqui eu tenho estabilidade, um salário que paga minhas contas. Ela sorriu tristemente. E tenho você para cuidar. Diego sentiu o peito apertar. Marisa tinha sacrificado muito mais do que ele imaginava, e agora estava oferecendo para ajudá-lo sem pedir nada em troca. Por isso que eu sei que posso te ensinar matemática e física. E você vai aprender, Diego. Você é muito mais inteligente do que imagina. Como a senhora pode ter tanta certeza? Pelos seus desenhos.
Quem consegue fazer aqueles detalhes, aquelas proporções perfeitas, tem raciocínio matemático desenvolvido. Você só não sabe aplicar em números ainda. Depois do café, eles combinaram que as aulas secretas começariam naquela tarde, depois que Tiago saísse para o trabalho. Diego subiria para o quarto alegando que ia estudar sozinho, e Marisa apareceria com material de limpeza como desculpa, caso alguém perguntasse por que estava lá. O resto da manhã passou devagar. Diego tentou prestar atenção nas aulas online do colégio, mas sua mente estava focada no que aconteceria à tarde. Pela primeira vez, estudar parecia uma possibilidade real, não apenas uma obrigação impossível de cumprir. Quando Tiago saiu para uma reunião às 14h, Marisa subiu até o quarto de Diego carregando uma cesta de produtos de limpeza e, escondido no fundo, alguns livros antigos de matemática que ela guardava desde os tempos de professora. "Pronto para começar?" ela perguntou, fechando a porta atrás de si. Diego estava sentado na mesa de estudos, os cadernos abertos, mas claramente nervoso. "E se eu não conseguir? E se eu for burro mesmo? Para com isso." Marisa puxou uma cadeira e se sentou ao lado dele. "Vou te mostrar uma coisa." Ela pegou um dos desenhos de Diego que estava na mesa. Era um retrato de um personagem de anime, com detalhes incríveis de sombreamento e proporção. "Você sabe como fez esse sombreamento aqui?" "Não sei, só sai naturalmente." "Esse sombreamento segue regras matemáticas precisas. Luz, ângulos, geometria espacial. Seu cérebro calcula tudo isso automaticamente quando você desenha." Marisa apontou para diferentes partes do desenho. "Isso aqui é matemática pura, Diego. Você só não percebe." Diego olhou para o desenho com outros olhos. Pela primeira vez, conseguiu ver a conexão entre arte e números. "Agora vamos começar devagar. Me mostra qual é sua maior dificuldade em matemática." Diego abriu o livro na página que estava estudando. Equações de segundo grau. Para ele, aquelas letras e números eram como hieróglifos incompreensíveis. "Tá vendo essa equação aqui?" Marisa apontou para uma fórmula no livro. "É igual a uma receita de bolo. Cada passo tem que ser feito na ordem certa." Ela pegou uma folha em branco e começou a escrever, explicando cada passo de forma simples e visual. Em vez de usar apenas números, ela criava pequenos desenhos para ilustrar os conceitos. "A equação é como um quebra-cabeça, Diego. Você precisa descobrir qual número faz ela funcionar. É como descobrir que cor usar para fazer um sombreamento perfeito." Diego prestava atenção de um jeito que surpreendeu até ele mesmo. Quando Marisa explicava daquela forma, conectando matemática com arte, tudo começava a fazer sentido. Eles passaram 2 horas estudando, e Diego conseguiu resolver 3 exercícios sozinho. Não era muito, mas era mais progresso do que ele tinha feito em meses. "Viu só? Você consegue sim." Marisa sorriu, organizando os papéis. "Amanhã continuamos. E quero que você pratique esses exercícios que deixei marcados." "Dona Marisa, obrigado, de verdade. Não precisa agradecer, menino. Só não desista, tá bom?" Nos dias seguintes, a rotina mudou completamente. Diego acordava cedo, prestava atenção nas aulas online, e à tarde tinha suas sessões secretas com Marisa. Ela trazia livros diferentes, exercícios adaptados, e sempre encontrava uma forma de conectar os conceitos matemáticos com o mundo artístico que Diego conhecia. "Perspectiva em desenho é geometria aplicada", ela explicava enquanto ele praticava exercícios de geometria plana. "As regras são as mesmas. Proporção áurea, que vocês artistas usam, é uma sequência matemática específica. Fibonacci." Pouco a pouco, Diego começou a entender que matemática e arte não eram mundos opostos. Eram linguagens diferentes falando sobre as mesmas coisas: proporção, equilíbrio, harmonia, precisão. Uma semana depois das aulas secretas terem começado, algo inesperado aconteceu. Diego estava fazendo os exercícios de matemática quando percebeu que conseguia resolver a maioria sozinho. As fórmulas começavam a fazer sentido. Os números não pareciam mais hieróglifos incompreensíveis. "Dona Marisa, olha isso!" Ele chamou ela, empolgado, mostrando uma folha cheia de exercícios resolvidos corretamente. "Eu não disse que você conseguia?" Ela verificou as respostas, sorrindo orgulhosa. "Agora vamos partir para a física. Vai ver como é parecida com matemática."
As sessões de estudo se transformaram na parte favorita do dia de Diego. Marisa não era apenas uma professora excelente. Ela entendia como ele aprendia melhor, respeitava seu ritmo e nunca o fazia se sentir burro quando errava. Errando que se aprende, ela dizia sempre. Se você já soubesse tudo, não precisaria estudar. 2 semanas depois, chegou o dia da primeira prova do bimestre. Diego desceu para o café da manhã com borboletas no estômago, mas não era mais o pânico cego de antes. Era nervosismo misturado com uma confiança nova que ele não sabia que possuía. Vai dar tudo certo, Marisa sussurrou quando passou por ele na cozinha. Tiago estava lendo o jornal, como sempre fazia durante o café. Ele mal olhou para Diego, ainda mantendo a frieza que tinha estabelecido desde o dia do boletim. Hoje tem prova de matemática, Diego disse, tentando quebrar o silêncio. Ah, é? Tiago não levantou os olhos do jornal. Espero que tenha estudado dessa vez. Estudei sim. Vamos ver se estudou direito ou se estudou do jeito que costuma estudar. A frase doeu, mas Diego não se deixou abalar. Ele sabia que tinha se preparado melhor do que nunca. Pela primeira vez, ia fazer uma prova sentindo que realmente entendia a matéria. A prova foi melhor do que Diego esperava. Ele conseguiu resolver quase todas as questões, e as que não conseguiu, pelo menos sabia por onde começar. Quando saiu da sala, sentiu uma sensação nova. A sensação de ter dado o seu melhor e de que isso provavelmente seria suficiente. Marisa estava ansiosa esperando ele chegar em casa. Quando Diego contou como tinha sido a prova, ela não conseguiu esconder a emoção. Eu sabia que você conseguia, menino. Sempre soube. Se eu passar nessa prova, vai ser por sua causa, dona Marisa. Vai ser porque você se esforçou e acreditou em si mesmo. Eu só te ajudei a ver o que já estava lá. Eles continuaram as aulas secretas enquanto esperavam o resultado da prova. Marisa começou a ensinar física, usando os mesmos métodos visuais e práticos que funcionavam tão bem em matemática. Movimento retilíneo uniforme é como desenhar uma linha reta, ela explicava. Velocidade constante, distância proporcional ao tempo. Diego absorvia tudo como uma esponja. Depois de anos se sentindo burro, descobrir que conseguia aprender era libertador. Cada conceito novo que dominava era uma vitória pequena, mas significativa. Uma tarde, enquanto estudavam física, Marisa fez uma pergunta que mudou tudo. Diego, você já pensou em usar seus desenhos para alguma coisa além de hobby? Como assim? Animação, design gráfico, ilustração digital. Tem muita gente ganhando dinheiro bom com isso hoje em dia. Diego parou de escrever e olhou para ela. Meu pai nunca deixaria. Seu pai não precisa saber de tudo que você faz. Pelo menos não ainda. Que tal se você começasse a aprender algumas coisas básicas, só para experimentar? A ideia era tentadora, mas também assustadora. Eu não saberia nem por onde começar. Deixa comigo. Tenho alguns contatos que podem ajudar. Marisa sorriu misteriosamente. Meu filho trabalha com design gráfico. Talvez ele possa te dar algumas dicas. Diego não sabia que Marisa tinha um filho que trabalhava na área criativa. Na verdade, ele percebeu que sabia muito pouco sobre a vida pessoal da mulher que estava transformando sua vida de forma tão generosa. A senhora nunca fala sobre sua família. Não costumo misturar trabalho com vida pessoal. Mas você é diferente, Diego. Você é especial. Naquela noite, Diego deitou na cama pensando em todas as mudanças que estavam acontecendo. Em menos de um mês, havia descoberto que conseguia aprender matemática, que arte e ciência não eram inimigas, e que talvez pudesse sonhar com um futuro que combinasse suas paixões com uma carreira real. Mas o mais importante era que tinha encontrado em Marisa não apenas uma professora, mas uma verdadeira mentora. Alguém que acreditava nele quando nem ele mesmo acreditava. Alguém que via potencial onde outros viam apenas fracasso. Do andar de baixo, ele ouvia o som da televisão onde Tiago assistia às notícias. Em breve, o resultado da prova chegaria, e talvez fosse hora de mostrar ao pai que ele não era o fracasso que parecia ser. Talvez fosse hora de começar a recuperar o respeito que tinha perdido, uma equação de cada vez. O resultado da prova chegou numa quarta-feira cinzenta de maio. Diego estava na sala de estar fingindo assistir televisão quando ouviu o portão automático abrir anunciando a chegada de Tiago. Seu coração disparou.
Nas últimas 3 semanas, desde que começara as aulas secretas com Marisa, ele se sentia mais confiante. Mas ainda havia aquele medo antigo de decepcionar o pai novamente. Tiago entrou em casa carregando a pasta de couro e o celular colado na orelha, como sempre. Estava terminando uma conversa de negócios que parecia ter corrido bem, porque sua voz soava satisfeita. Diego fingiu não prestar atenção, mas observava cada movimento do pai pelo canto do olho. Sim, Roberto, fechamos por 15 milhões. O contrato pode ser assinado amanhã mesmo. Tiago desligou o celular e só então notou Diego na sala. Cadê a Marisa? Está limpando o andar de cima. Tiago assentiu e se dirigiu para o escritório, mas parou quando viu alguns papéis sobre a mesa do hall. Era correspondência do colégio. Diego sentiu o estômago gelar ao perceber que entre as cartas havia um envelope com o resultado das provas. O que é isso aqui? Tiago pegou o envelope e viu o nome do colégio estampado no cabeçalho. Deve ser o resultado da prova de matemática. Tiago olhou para Diego com uma expressão indecifrável. Você estudou para essa prova? Estudei sim, pai. Estudou direito ou estudou do jeito que costuma estudar? Diego respirou fundo, lembrando das palavras de encorajamento de Marisa. Estudei direito, de verdade. Tiago abriu o envelope com movimentos precisos e retirou a folha. Diego conseguia ver de longe que havia números impressos, mas não conseguia ler o resultado. O silêncio se estendeu por longos segundos enquanto Tiago lia o papel. 8,5. A voz dele carregava uma surpresa genuína. Diego não conseguiu acreditar no que ouviu. Como? 8,5 em matemática. E aqui diz que você foi o 10º melhor da turma. Tiago olhou por cima do papel, estudando o filho como se o visse pela primeira vez. Como isso é possível? Eu te disse que estudei direito. Mas você nunca tinha passado de 5 em matemática. Nunca. E agora, de repente, tira 8,5? Diego sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo. Tinha funcionado. As aulas com Marisa realmente tinham funcionado. Mas agora precisava convencer o pai de que a mudança era real, sem revelar o segredo. Eu mudei meu método de estudar. Comecei a entender melhor como funciona. Tiago se aproximou de Diego, ainda segurando o papel. Que método? Conectei a matemática com outras coisas que eu gosto. Parou de ser só decorar fórmulas. Não era mentira, mas também não era a história toda. Diego sabia que não podia mencionar Marisa sem complicar tudo. Interessante. Tiago dobrou o papel e o colocou de volta no envelope. Se conseguir manter esse nível, talvez eu reconsidere algumas coisas. Era a primeira vez em meses que Tiago falava com Diego sem hostilidade na voz. Não era exatamente carinho, mas também não era a frieza cortante dos últimos tempos. Naquela tarde, depois que Tiago saiu para uma reunião, Marisa subiu para o quarto de Diego com a cesta de limpeza e um sorriso que ia de orelha a orelha. Então, como foi a conversa com seu pai? 8,5, dona Marisa. 8,5. Diego estava radiante, caminhando de um lado para outro do quarto. Ele não conseguia acreditar. E nem deveria. 3 semanas atrás você não conseguia resolver uma equação simples. Marisa se sentou na cama claramente orgulhosa. Mas agora vem a parte difícil. Como assim? Manter o nível. Uma prova boa é começo, Diego. Seu pai vai estar de olho em cada nota daqui para frente. Diego parou de andar e se sentou na cadeira da mesa. A senhora acha que eu consigo? Sei que consegue. Mas agora vamos ter que ser ainda mais cuidadosos. Ele vai ficar desconfiado de como você melhorou tão rápido. Era verdade. Durante o jantar, Tiago havia feito várias perguntas sobre os métodos de estudo de Diego, tentando entender a mudança súbita. Diego respondeu como pôde, sempre tomando cuidado para não mencionar as aulas secretas. Tem prova de física na próxima semana, Marisa disse, tirando os livros da cesta de limpeza. Vamos continuar com nossa programação. As aulas seguiram, agora com uma pressão adicional. Diego não podia mais ser apenas medíocre, melhorando para razoável. Ele precisava manter um padrão alto, provar que a mudança era sustentável. Marisa adaptou o método de ensino, incluindo mais exercícios práticos e simulados. A física é mais visual que a matemática. Você vai gostar. Ela tinha razão.
Quando Marisa explicava movimento, força e energia, usando exemplos do dia a dia e conectando com princípios artísticos que Diego conhecia, tudo fazia sentido. Perspectiva em desenho segue as mesmas leis da óptica em física. Ela explicava enquanto desenhava diagramas que misturavam arte e ciência. Luz, ângulos, distância focal. Uma semana depois, chegou o resultado da prova de física. 9,2. Diego foi o quinto melhor da turma. Tiago não disse nada quando viu a nota, mas Diego percebeu que ele estava prestando mais atenção. Começou a fazer perguntas mais específicas sobre os estudos, a verificar se Diego realmente estava no quarto quando dizia que estava estudando. Ele está desconfiado, Diego comentou com Marisa durante uma das aulas secretas. É natural. Mudança muito rápida desperta curiosidade. Marisa arrumou os livros na cesta. Mas não podemos parar agora. Tem prova de química na próxima semana. A química foi mais desafiadora. Mesmo com as explicações criativas de Marisa, que comparava reações químicas a misturas de tintas e equações moleculares a receitas culinárias, Diego teve que trabalhar mais duro para entender os conceitos. Química é como desenho realista, Marisa explicava. Cada elemento tem suas características específicas, e você precisa conhecer bem para misturar direito. Diego estudou mais horas do que nunca. Acordava cedo para revisar, prestava atenção total nas aulas online e passava as tardes com Marisa decifrando fórmulas e equações. O resultado da prova de química chegou numa sexta-feira, 7,8. Não era tão alto quanto as outras, mas ainda assim estava bem acima da média da turma. Foi nesse momento que Tiago decidiu investigar. Diego, preciso falar com você. A voz dele tinha um tom sério que fez Diego gelar. Sobre o quê? Sobre suas notas. Conversei com o coordenador do colégio hoje. O coração de Diego começou a bater mais rápido. E daí? Ele disse que você é o aluno que mais melhorou no semestre, em 3 matérias ao mesmo tempo. Quer me explicar como isso é possível? Diego tentou manter a calma, mas sentia as mãos suando. Eu já te expliquei, pai. Mudei meu método de estudar. Que método, Diego? Seja específico. Comecei a relacionar as matérias com coisas que eu entendo melhor. Parei de só decorar e comecei a entender de verdade. Tiago o observou por alguns segundos que pareceram eternos. Alguém está te ajudando? Não, estou estudando sozinho. Tem certeza? Porque contratar professor particular sem me avisar seria uma atitude muito irresponsável. Não contratei ninguém, pai. Juro. Tecnicamente não era mentira. Ele não tinha contratado Marisa. Ela estava ajudando por livre e espontânea vontade. Mas Diego sabia que estava andando numa linha muito fina. Está bem, mas quero deixar claro uma coisa. Se descobrir que você está mentindo para mim, as consequências vão ser severas. Naquela noite, Diego mal conseguiu dormir. Por um lado, estava orgulhoso das suas conquistas. 3 provas seguidas com notas altas, reconhecimento dos professores, até mesmo um elogio discreto do pai. Por outro lado, sabia que estava vivendo uma mentira por omissão que podia explodir a qualquer momento. No sábado de manhã, Marisa chegou mais cedo que o normal. Diego a encontrou na cozinha preparando o café, mas notou que ela estava mais séria que o usual. Dona Marisa, aconteceu alguma coisa? Senta aqui, Diego. Preciso te contar uma coisa. O tom dela fez Diego se sentar imediatamente, com o estômago embrulhado de nervosismo. Ontem, depois que você foi dormir, seu pai me chamou para conversar. Diego sentiu o mundo desabar. Ele descobriu? Não descobriu, mas está desconfiado. Fez várias perguntas sobre sua rotina, sobre o que você faz no quarto, sobre se eu noto alguma coisa diferente. O que a senhora respondeu? A verdade. Que você está estudando mais, que parece mais focado, que tem passado mais tempo no quarto com os livros. Marisa suspirou. Mas ele não está convencido. Acho que ele vai começar a prestar mais atenção. Diego passou as mãos pelos cabelos frustrado. E agora? A gente para com as aulas? Não podemos parar, Diego. Você está indo muito bem, mas ainda não está seguro. Se parar agora e as notas voltarem a cair, vai ser pior. Mas se ele descobrir, vamos ter que ser mais cuidadosos. Eu vou diminuir a frequência das visitas ao seu quarto. E você vai ter que estudar mais sozinho, usando o que já aprendeu.
Diego assentiu, mas estava preocupado. As aulas com Marisa tinham se tornado a parte mais importante da sua rotina. Era através delas que ele conseguia manter a confiança, que entendia os conceitos difíceis, que se sentia capaz de continuar melhorando. A senhora acha que eu consigo manter as notas sozinho? Acho que você já aprendeu mais do que imagina. Só precisa confiar em si mesmo. Marisa tinha razão, mas Diego ainda se sentia inseguro. Nas semanas seguintes, eles reduziram as aulas secretas para apenas 2 vezes por semana, sempre com muito cuidado. Marisa continuava ajudando, mas Diego assumiu mais responsabilidade pelo próprio aprendizado. Surpreendentemente funcionou. As notas se mantiveram altas. 8 em matemática, 9 e 5 em física, 8 e 3 em química. Diego estava oficialmente entre os melhores alunos da turma em matérias que antes eram seu pesadelo. Tiago começou a tratar Diego de forma diferente. Não era carinho declarado, mas a hostilidade havia desaparecido. Ele fazia comentários neutros sobre as notas. Às vezes até demonstrava algo próximo do orgulho quando falava com amigos sobre o filho que estava indo bem na escola. Uma noite, durante o jantar, Tiago fez um comentário que surpreendeu Diego. O coordenador do colégio sugeriu que você pense em fazer cursinho pré-vestibular no ano que vem. Diego quase engasgou com a comida. Cursinho? Para tentar uma universidade boa. Engenharia, talvez. Ou administração. Era a primeira vez que Tiago falava sobre futuro acadêmico de Diego como uma possibilidade real, não como uma piada cruel. Eu vou pensar sobre isso. Pense mesmo. Com essas notas, você tem potencial para passar numa federal. Depois do jantar, Diego subiu para o quarto com a cabeça girando. Cursinho, vestibular, universidade. 3 meses atrás, essas palavras soavam como ficção científica na sua vida. Agora, pareciam possibilidades reais. Mas havia algo que o incomodava. Todas as sugestões do pai envolviam carreiras tradicionais. Engenharia, administração, medicina, direito. Nenhuma delas tinha qualquer conexão com arte, com design, com as coisas que realmente o fascinavam. Diego olhou para os desenhos espalhados na mesa. Nas últimas semanas, com tanto foco nos estudos acadêmicos, ele quase não tinha tempo para desenhar. Seus personagens pareciam olhar para ele com uma expressão de abandono. Talvez fosse hora de conversar com Marisa sobre a segunda parte do plano dela. Desenvolver seus talentos artísticos. Ele estava ganhando a aprovação do pai através das notas altas, mas ainda não tinha coragem de mostrar quem realmente era. Por enquanto, Diego se contentou em ser o filho que estava indo bem na escola, mas no fundo, sabia que essa era apenas a primeira parte de uma transformação muito maior que estava por vir. 2 meses depois das primeiras mudanças nas notas de Diego, Marisa chegou numa manhã de segunda-feira com uma expressão diferente no rosto. Diego estava tomando café quando ela entrou na cozinha e imediatamente percebeu que ela tinha algo importante para contar. Bom dia, artista. Ela sussurrou como sempre fazia, mas dessa vez tinha um brilho especial nos olhos. Bom dia, dona Marisa. Aconteceu alguma coisa? Lembra que eu te falei sobre meu filho que trabalha com design gráfico? Diego assentiu curioso. Nas últimas semanas, Marisa havia mencionado algumas vezes que tinha contato com pessoas da área criativa, mas nunca entrou em detalhes. Ele me contou de uma competição de arte digital que vai acontecer no final do mês. É para jovens de 15 a 18 anos. O primeiro lugar ganha uma bolsa de estudos integral para um curso técnico de design. O coração de Diego começou a bater mais rápido. Que tipo de competição? Criação de personagens para a animação. Você tem que criar um personagem original, com 3 poses diferentes, e escrever uma pequena história sobre ele. Marisa se sentou na frente de Diego, claramente empolgada. É exatamente o tipo de coisa que você faz nos seus desenhos. Diego sentiu uma mistura de empolgação e medo. Por um lado, era uma oportunidade incrível. Por outro, significava expor seu talento publicamente, algo que sempre evitou fazer. Meu pai nunca deixaria eu participar. Ele não precisa saber. A inscrição é online, a competição é no sábado, num espaço de eventos do centro. Você pode dizer que vai sair com amigos. Mas e se eu ganhar? Como vou explicar uma bolsa de estudos aparecendo do nada? Marisa sorriu. Vamos resolver um problema de cada vez.
Primeiro você precisa decidir se quer tentar. Diego ficou em silêncio por alguns minutos, processando a possibilidade. Era arriscado, mas também era uma chance de descobrir se seu talento realmente valia alguma coisa fora do próprio quarto. Quanto tempo eu tenho para me preparar? 2 semanas. O material tem que ser entregue digitalmente até sexta-feira, e a apresentação final é no sábado. Mas eu não sei desenhar digitalmente, só no papel. Meu filho pode te ensinar o básico. Ele disse que com seu talento você aprende rápido. Diego respirou fundo. Era agora ou nunca. Tá bom, vamos tentar. Naquela mesma tarde, depois que Tiago saiu para uma reunião, Marisa trouxe seu filho para conhecer Diego. Carlos Rocha tinha 28 anos, trabalhava numa agência de publicidade e quando viu os desenhos de Diego, ficou impressionado. Cara, você desenha melhor que a maioria dos meus colegas de trabalho, ele disse folheando os papéis. E eles são profissionais há anos. A senhora não exagerou quando falou do talento dele. Carlos disse para a mãe. Isso aqui é trabalho de gente grande. Diego sentiu o rosto esquentar com os elogios, mas também uma confiança nova crescendo dentro dele. Vou te ensinar o básico do Photoshop e do Illustrator. Com sua habilidade manual, você vai dominar as ferramentas digitais rapidamente. As 2 semanas seguintes foram intensas. Diego mantinha as notas altas na escola, continuava as aulas ocasionais com Marisa para não despertar suspeitas, e nas horas vagas, aprendia desenho digital com Carlos. Arte digital é só uma ferramenta diferente, Carlos explicava enquanto mostrava as funções dos programas. É como trocar um lápis por um pincel. A técnica muda, mas o talento é o mesmo. Diego se dedicou como nunca antes. Acordava às 5 da manhã para praticar no computador antes das aulas online. E passava as noites criando e recriando seu personagem para a competição. Ele criou Zephyr, um jovem guerreiro de um mundo pós-apocalíptico que descobria ter poderes de controlar o vento. O personagem tinha uma história complexa de superação, abandono familiar e descoberta do próprio valor. Era impossível não ver as conexões com a própria vida de Diego. Cara, isso tá ficando incrível, Carlos disse quando viu a versão final. A história é emocionante, o design é profissional, as poses mostram personalidade, você tem chance real de ganhar. Tiago começou a notar que Diego estava passando mais tempo no computador, mas assumiu que era para estudar. As notas continuavam altas, então ele não questionou muito. Você está usando o computador para quê exatamente? Perguntou uma noite durante o jantar. Pesquisa para trabalhos da escola e alguns exercícios online de matemática. Não era mentira total. Diego realmente usava o computador para essas coisas também. Só omitia a parte sobre arte digital. Na sexta-feira da entrega, Diego submeteu seu projeto online com o coração na garganta. Tinha dado o melhor de si, mas não fazia ideia de qual era o nível da concorrência. Independente do resultado, você já ganhou. Marisa disse quando ele contou que tinha enviado o material. Você se descobriu, Diego. Descobriu que é capaz de coisas incríveis. O sábado da apresentação chegou como um furacão de nervos e expectativa. Diego disse para o pai que ia ao shopping com amigos do colégio. Uma mentira que o fez se sentir culpado, mas que era necessária. O evento estava sendo realizado num espaço cultural moderno no centro da cidade. Quando Diego chegou, ficou impressionado com a quantidade de jovens presentes. Havia pelo menos 50 participantes, todos carregando tablets, notebooks e portfólios impressionantes. Relaxa, Carlos disse, acompanhando Diego até o local. Você pertence a esse lugar tanto quanto qualquer um deles. A competição funcionava em 2 etapas. Primeiro, uma avaliação online dos projetos enviados. Depois, os 10 finalistas faziam uma apresentação oral para um júri de profissionais da área. Quando anunciaram os finalistas, Diego mal conseguiu acreditar quando ouviu seu nome. Diego Souza, Projeto Zephyr. Eu disse que você tinha chance. Carlos o abraçou, empolgado. As apresentações começaram às 2 da tarde. Diego era o 8º a se apresentar, o que deu tempo para observar a concorrência e ficar ainda mais nervoso. Os outros participantes tinham trabalhos impressionantes, alguns com anos de experiência em arte digital. Quando chegou sua vez, Diego subiu no pequeno palco com as mãos tremendo. O júri era composto por 5 pessoas, 2 diretores de animação,
uma professora de design, um empresário do setor de games e uma artista freelancer famosa. Boa tarde. Meu nome é Diego Souza e vou apresentar Zephyr. Ele começou nervoso, mas conforme foi falando sobre seu personagem, sobre a história que havia criado, sobre as escolhas artísticas que tinha feito, a paixão tomou conta. Diego não estava mais nervoso, estava compartilhando algo que amava. Zephyr representa a jornada de alguém que se sente perdido, rejeitado pela família, mas que descobre ter poderes únicos. A questão é, ele vai usar esses poderes para se vingar ou para proteger quem precisa? As imagens do personagem apareciam na tela atrás dele. 3 poses dinâmicas que mostravam Zephyr em momentos diferentes da sua evolução. Jovem perdido, guerreiro em treinamento, herói maduro. A paleta de cores evolui junto com o personagem. Tons frios e sombrios no início, cores mais quentes conforme ele encontra seu propósito. Diego falou por 10 minutos, respondeu perguntas do júri e desceu do palco com a sensação de que tinha dado o melhor de si. Independente do resultado, estava orgulhoso do que havia criado. As deliberações duraram 1 hora. Diego, Carlos e Marisa, que havia chegado para assistir, esperaram num café próximo, nervosos demais para conversar sobre qualquer outra coisa. Independente do que acontecer, Marisa disse segurando a mão de Diego, eu estou orgulhosa de você. Eu também, Carlos acrescentou. Cara, sua apresentação foi profissional. Você falou como alguém que nasceu para isso. Às 5 da tarde, todos voltaram para o espaço cultural para o anúncio dos resultados. O coração de Diego batia tão forte que ele tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. Em terceiro lugar, Projeto Aurora, de Marina Santos. Uma garota de 16 anos subiu no palco para receber o certificado e um kit de materiais de arte. Em segundo lugar, Projeto Shadow Knight, de Rafael Lima. Um jovem de 16 anos, claramente com experiência em competições, recebeu sua premiação com um sorriso confiante. Diego segurou a respiração. Ou tinha ganhado em primeiro lugar, ou não tinha ganhado nada. E em primeiro lugar com o projeto Zephyr, Diego Souza. Por um momento, Diego achou que tinha ouvido errado. Carlos teve que cutucá-lo para ele reagir. Vai lá, campeão! Você ganhou! Diego subiu no palco em estado de choque. O júri o cumprimentou calorosamente e a diretora de animação que entregou o prêmio fez questão de comentar. Seu trabalho se destacou não apenas pela qualidade técnica, mas pela maturidade emocional da narrativa. É raro ver alguém tão jovem com essa profundidade artística. A bolsa de estudos era para um curso técnico de 2 anos em design e animação numa das melhores escolas da cidade. Valor total, R$40 mil. Quando desceu do palco, Diego foi abraçado por Marisa e Carlos. Os 3 choravam de emoção. Eu não acredito que aconteceu, Diego repetia. Eu realmente ganhei. Você mereceu, meu filho. Marisa disse, limpando as lágrimas. Você mostrou para o mundo quem realmente é. Mas a euforia da vitória logo foi substituída por uma preocupação crescente. Como ele ia explicar para o pai uma bolsa de estudos de R$40 mil que havia aparecido do nada? Vamos pensar juntos numa forma de contar para ele, Marisa sugeriu. Talvez seja a hora de mostrar seus desenhos, de falar sobre seu talento. Ele vai ficar furioso quando descobrir que mentimos. Talvez. Mas também vai ficar impressionado quando ver do que você é capaz. E no caminho de volta para casa, Diego olhava pela janela do carro pensando em como sua vida tinha mudado em apenas alguns meses. De fracasso acadêmico para um dos melhores alunos da turma, de hobby secreto para artista premiado. Mas sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Enfrentar Thiago Souza e revelar toda a verdade sobre quem ele realmente era. Quando chegou em casa, encontrou o pai na sala, assistindo ao noticiário. Diego respirou fundo, guardou o certificado de primeiro lugar na mochila e se preparou para mais uma noite fingindo ser apenas o filho que estava indo bem na escola. Mas agora ele sabia que era muito mais que isso. Era Diego Souza, artista premiado. E em breve, o mundo inteiro saberia. Diego passou o domingo inteiro tentando encontrar coragem para contar a verdade ao pai. O certificado de primeiro lugar estava escondido na gaveta da mesa, mas parecia gritar sua existência cada vez que ele olhava na direção.
A bolsa de estudos precisava ser aceita até terça-feira, e não havia mais como adiar a conversa. Segunda-feira chegou como uma tempestade de nervos. Diego acordou cedo, tomou café em silêncio e ficou observando Tiago ler o jornal matinal como fazia todos os dias. Tinha planejado falar naquele momento, mas as palavras simplesmente não saíram. Diego, você está bem? Tiago perguntou, notando que o filho o observava com uma intensidade incomum. Parece nervoso. Não, não é nada. Só pensando na prova de amanhã. Mais uma mentira por omissão. Diego estava se sentindo sufocado pelo peso de todos os segredos que carregava. Tiago terminou o café e se preparou para sair, como sempre. Hoje vou chegar tarde. Tenho jantar de negócios. Não me espere acordado. Era a oportunidade perfeita para conversar com Marisa e Carlos sobre como abordar o assunto. Mas também significava adiar a conversa com o pai por mais um dia. Naquela tarde, os três se reuniram no quarto de Diego para planejar a estratégia. Tem que ser direto, Carlos sugeriu. Mostra os desenhos, conta sobre a competição, apresenta o certificado. Não dá para enrolar mais. E se ele ficar furioso? Diego perguntou pela 100ª vez. Vai ficar, Marisa disse com franqueza. Pelo menos no começo. Mas quando vir o talento que você tem, quando entender que isso pode virar uma carreira de verdade, ele vai mudar de opinião. A senhora tem certeza? Marisa respirou fundo. Diego, seu pai pode ser rígido, mas não é estúpido. Ele reconhece valor quando vê. E o que você fez é valioso. Eles decidiram que Diego falaria com Tiago na terça-feira à noite, depois do jantar. Seria a última chance antes do prazo da bolsa expirar. Terça-feira passou como um filme em câmera lenta. Diego não conseguiu se concentrar nas aulas online, mal tocou no almoço, e passou a tarde toda ensaiando mentalmente o que ia dizer. Às 7 da noite, Tiago chegou em casa com o humor aparentemente bom. Tinha fechado um contrato importante durante o dia e estava satisfeito. Como foi a escola hoje? Perguntou durante o jantar, numa tentativa rara de conversa casual. Foi bem. Pai, depois do jantar eu queria conversar com o senhor. É importante. Tiago levantou os olhos do prato, claramente surpreso. Diego raramente pedia para conversar sobre assuntos importantes. Sobre o quê? É melhor eu mostrar depois, mas é sobre meu futuro. O resto do jantar passou em silêncio tenso. Diego mexia na comida sem conseguir comer direito, e Tiago o observava com curiosidade crescente. Quando terminaram, Diego subiu para buscar seus desenhos, o certificado da competição e imprimiu algumas das artes digitais que havia criado. Desceu com uma pasta nas mãos, o coração batendo como um tambor. Pai, preciso te mostrar uma coisa, mas antes quero que o senhor prometa me ouvir até o final. Tiago se acomodou na poltrona do escritório, cruzando os braços. Estou ouvindo. Diego respirou fundo e abriu a pasta. Eu desenho desde criança. Sempre escondi isso porque achava que o senhor não ia aprovar. Ele começou a mostrar os desenhos, um por um. Retratos realistas, paisagens detalhadas, personagens de fantasia. Tiago pegou os papéis, examinando cada um com atenção crescente. Quem fez isso? Eu fiz, pai. Tiago ficou em silêncio por vários minutos, estudando os desenhos. Diego conseguia ver a surpresa se transformando em algo mais complexo na expressão do pai. São muito bons, Tiago disse finalmente. Profissionais. Quando você aprendeu a desenhar assim? Sempre soube. Nunca parei para aprender técnica formal, mas sempre foi natural para mim. Diego mostrou os desenhos digitais, explicou sobre o programa que Carlos havia ensinado, falou sobre as conexões que havia descoberto entre arte e matemática. Lembra quando minhas notas melhoraram de repente? Foi porque comecei a entender que matemática e arte usam os mesmos princípios: perspectiva, proporção, geometria. Tiago assentiu lentamente, começando a entender a ligação. E tem mais. Diego tirou o certificado da pasta. No sábado passado, quando disse que ia ao shopping, na verdade participei de uma competição de arte digital. Tiago leu o certificado 2 vezes antes de falar. Primeiro lugar? Em uma competição com 50 participantes? Sim. E ganhei uma bolsa de estudos integral para um curso técnico de design e animação. Quanto vale essa bolsa? R$ 40.000.
Tiago colocou o certificado sobre a mesa e ficou olhando para Diego por um longo tempo. Diego não conseguia decifrar a expressão do pai. Surpresa, orgulho, raiva, confusão, tudo misturado. Você mentiu para mim. Sim, menti. Mas por que tinha medo da sua reação? E as notas? Como melhoraram tão rapidamente? Diego hesitou. Era hora de revelar o último segredo. A Marisa me ajudou. Ela é formada em matemática. Foi professora por 15 anos. Ela me ensinou de um jeito que eu conseguia entender. Tiago se levantou da poltrona, começando a andar de um lado para outro. A Marisa? Nossa faxineira? Ela é muito mais que isso, pai. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E vocês fizeram isso pelas minhas costas, durante meses. Fizemos porque sabíamos que o senhor não ia entender. Que ia achar arte uma perda de tempo. Tiago parou de andar e encarou Diego. E como você pode ter certeza do que eu pensaria se nunca me deu a chance de saber? A pergunta pegou Diego desprevenido. Ele tinha assumido a reação do pai baseado em comentários antigos, mas nunca havia realmente tentado uma conversa honesta sobre o assunto. Eu sempre ouvi o senhor dizer que artista morre pobre. E muitos morrem mesmo, mas você não está falando de ser artista por hobby. Está falando de design, animação, áreas que movimentam bilhões de reais. Diego piscou surpreso. O senhor conhece a indústria criativa? Diego, eu sou empresário há 20 anos. Sei que design gráfico, animação, games são setores em crescimento explosivo. Tiago pegou novamente os desenhos. E sei reconhecer talento quando vejo. Então, o senhor não está furioso? Estou furioso, sim, por vocês terem mentido, por não confiarem em mim. Tiago se sentou novamente. Mas também estou impressionado e orgulhoso. Era a primeira vez em anos que Diego ouvia a palavra orgulhoso saindo da boca do pai em referência a ele. Pai, eu posso aceitar a bolsa? Pode, mas com algumas condições. Diego assentiu, disposto a concordar com qualquer coisa. Primeira, nada mais de mentiras. Se você quer desenvolver esse talento, vamos fazer isso do jeito certo, com transparência total. Concordo. Segunda, você mantém as notas altas na escola. Talento artístico não é desculpa para desleixar nos estudos. Concordo. Terceira, quero conhecer melhor essa área. Vamos visitar empresas de design, conversar com profissionais, entender como transformar seu talento em carreira sustentável. Diego mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O senhor faria isso? Diego, meu trabalho como pai é te preparar para o mundo. Se você tem talento para a arte, meu papel é ajudar você a desenvolvê-lo da melhor forma possível. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Marisa apareceu, claramente preocupada com os rumos da conversa. Senhor Tiago, eu ouvi vozes alteradas. Está tudo bem? Marisa, entre aqui. Temos que conversar. Ela entrou no escritório com cautela, preparada para o pior. Por que você nunca me contou que era professora de matemática? Marisa olhou para Diego, que fez um gesto indicando que havia contado tudo. Porque não achei relevante, senhor. O senhor me contratou como faxineira. Marisa, você tem uma formação superior em matemática e está trabalhando como faxineira na minha casa há 10 anos. Como isso não é relevante? Eu precisava do trabalho, senhor. E o senhor precisava de alguém de confiança para cuidar da casa. Tiago balançou a cabeça. E eu desperdicei 10 anos tendo uma professora qualificada em casa sem saber. Senhor? Marisa, eu quero fazer uma proposta para você. Que tal se, além das funções domésticas, você assumisse oficialmente o papel de tutora do Diego, com um salário adequado à sua qualificação? Marisa arregalou os olhos. O senhor está falando sério? Muito sério. Você conseguiu em alguns meses o que professores particulares caros não conseguiram em anos. Diego olhou para Marisa e viu lágrimas se formando nos olhos dela. Seria uma honra, senhor Tiago. 3 meses depois, Diego estava no primeiro dia do curso técnico de design e animação. A bolsa cobria tudo: materiais, software, até mesmo um computador novo específico para trabalhos artísticos. Tiago havia cumprido a promessa de conhecer melhor a área. Visitaram 3 estúdios de animação, 2 agências de publicidade e até mesmo uma empresa de games. Em cada lugar, os profissionais ficavam impressionados com o portfólio de Diego.
Seu filho tem talento raro, disse a diretora criativa de uma das agências. Se continuar se desenvolvendo, pode ter uma carreira brilhante. Marisa continuava morando na casa, mas agora dividia o tempo entre cuidar da casa e dar aulas formais para Diego. Tiago havia matriculado os dois em um curso online de pedagogia moderna, para que ela pudesse se atualizar nas técnicas de ensino. Nunca imaginei que minha vida mudaria tanto aos 52 anos. Ela comentou uma tarde, depois de uma aula particularmente produtiva. A senhora mudou minha vida primeiro, Diego respondeu. Só estou retribuindo. No final do semestre, Diego estava entre os melhores alunos do curso técnico. Suas notas no colégio continuavam altas, e ele havia começado a fazer trabalhos freelance de design gráfico para conhecidos do pai. O relacionamento com Tiago havia se transformado completamente. Eles conversavam sobre projetos artísticos, sobre oportunidades de carreira, sobre sonhos e ambições. Pela primeira vez, Diego sentia que o pai o via como uma pessoa real, não apenas como uma decepção a ser corrigida. Uma noite, durante o jantar, Tiago fez um comentário que surpreendeu Diego. Sabe, filho, eu estava pensando sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses. O que sobre isso? Se você não tivesse reprovado naquelas matérias, se eu não tivesse ficado furioso, se a Marisa não tivesse decidido te ajudar, será que descobriríamos seu talento? Diego pensou na pergunta. Talvez não. Eu provavelmente continuaria escondendo os desenhos para sempre. Às vezes as piores coisas que acontecem com a gente acabam levando às melhores descobertas. O senhor se arrepende de ter sido tão duro comigo? Tiago ficou pensativo por um momento. Me arrependo do jeito que falei com você, das palavras que usei. Mas não me arrependo de ter cobrado resultados. Só que agora entendo que existem tipos diferentes de resultado. 6 meses depois da competição, Diego recebeu uma proposta que mudaria tudo novamente. O estúdio de animação que havia visitado com o pai ofereceu uma vaga de estagiário para ele. Era uma oportunidade única, trabalhar meio período enquanto terminava o curso técnico. Aceita, Tiago disse sem hesitar quando Diego contou sobre a proposta. É exatamente o tipo de experiência que vai preparar você para o mercado. No primeiro dia de estágio, Diego olhou ao redor do estúdio e se lembrou de quando achava que nunca seria nada além de uma decepção para o pai. Agora, estava começando uma carreira numa área que amava, com o apoio total da família. Marisa havia se inscrito para fazer uma nova graduação, dessa vez em psicopedagogia. Nunca é tarde para recomeçar, ela dizia sempre. Uma tarde, enquanto trabalhava num projeto de animação para uma campanha publicitária, Diego recebeu uma mensagem do pai. Vi a prévia do seu trabalho que você mandou. Estou orgulhoso do homem que você está se tornando. E grato por você ter tido coragem de me mostrar quem realmente é. Diego sorriu, salvou o arquivo em que estava trabalhando e respondeu. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. E por ter me ajudado a descobrir que sonhos e responsabilidade podem andar juntos. Naquela noite, ele voltou para casa sabendo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não era mais o garoto que escondia desenhos no quarto por medo de julgamento. Era Diego Souza, artista digital, filho orgulhoso e prova viva de que às vezes o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito melhor. Marisa estava na cozinha preparando o jantar quando ele chegou e sorriu ao vê-lo. Como foi o dia no estúdio, artista? Perfeito, professora. Absolutamente perfeito. E pela primeira vez em muitos anos, isso era completamente verdade. Fim da história.